A Antártida é realmente um lugar fascinante e cheio de mistérios. As temperaturas extremamente baixas e a falta de fusos horários e países tornam este continente um lugar verdadeiramente único. Além disso, as descobertas feitas sob a camada de gelo da Antártida são realmente intrigantes. É incrível pensar que existem mais de 400 lagos que não congelam graças ao calor do núcleo da Terra. E as 10 coisas estranhas encontradas congeladas no gelo da Antártida só aumentam o mistério e a curiosidade sobre este continente. Com certeza vale a pena explorar mais sobre a Antártida e seus segredos congelados, e é isso que faremos agora. Antes de embarcar nessa jornada de exploração pelo território branco, não se esqueça de apertar o botão de inscrição e ativar o sininho de notificações. Assim, você será o primeiro a assistir todas as atualizações. A Antártida foi avistada pela primeira vez em 1820 por uma expedição russa. Desde então, esta terra tem ocupado as mentes de inúmeros pesquisadores e cientistas. Como os seres vivos podem sobreviver nesse frio eterno? Que segredos o gelo que cobre o continente esconde? Existem inúmeras lendas e mitos em torno da Antártida. Algumas pessoas acreditam que há naves alienígenas presas e congeladas no gelo desta terra, outros têm certeza de que o continente esconde a base secreta do Terceiro Reich. Em algum lugar bem uma lenda que diz que uma cidade oculta está com certeza escondida dos olhos humanos sob uma enorme massa gelada. Este ponto de vista é apoiado por alguns cientistas que afirmam que a Antártida é o lar da cidade perdida de Atlântida. A descoberta de 10 crânios alongados foi um achado surpreendente na Antártida. Em 2014, 3 desses crânios foram encontrados, sendo os primeiros restos humanos descobertos no continente gelado. O formato incomum desses crânios chamou a atenção, tornando-os quase idênticos aos crânios alongados encontrados em outras partes do mundo, como Egito e Peru. Esse formato foi resultado de práticas estranhas adotadas por algumas civilizações antigas, que usavam diferentes métodos para alongar os crânios de bebês. Essa descoberta levanta a possibilidade de contato entre civilizações africanas, sul-americanas e antárticas. A Antártida é um lugar privilegiado para a descoberta de meteoritos, com suas vastas planícies de gelo que destacam os detritos espaciais de forma contrastante. Cerca de 90% dos meteoritos encontrados na Terra foram descobertos na Antártida, graças à preservação que o gelo proporciona contra a corrosão. Nos últimos 50 anos, mais de 10 mil meteoritos foram encontrados no continente antártico, alguns com mais de 700 mil anos. Um desses meteoritos, descoberto em 2015, tinha o tamanho de uma batata e atingiu a Terra em 2002, vindo de Marte. Desconcertantemente, os cientistas encontraram restos fossilizados de micróbios marcianos nesse pedaço de rocha extraterrestre. Os fósseis encontrados na Antártida têm revelado a existência de dinossauros na região desde os anos 80, quando os cientistas descobriram quase 1 tonelada de restos pré-históricos. A maioria desses fósseis, com mais de 71 milhões de anos, pertence a pássaros pré-históricos e criaturas marinhas, incluindo mosassauros e plesiosauros. Isso significa que os dinossauros viveram no continente há cerca de 70 a 200 milhões de anos atrás. Segundo os cientistas, isso é altamente possível, já que as temperaturas naquela época eram muito mais altas do que hoje. Além disso, durante esse período, a Antártida estava localizada em outra posição, no sudoeste do que hoje conhecemos como Oceano Pacífico. Os arqueólogos fizeram uma descoberta fascinante em 2009 na Antártida. Restos fossilizados de uma criatura única foram encontrados no gelo. Essa criatura era do tamanho de um gato moderno, mas diferente dos animais de estimação que conhecemos, ela botava ovos e era um parente distante dos mamíferos atuais. Essa espécie viveu há mais de 250 milhões de anos e os cientistas acreditam que ela tenha migrado para a Antártida a partir da África Austral durante o período de aquecimento global. Essa jornada era possível naquela época, já que a Antártida fazia parte do supercontinente chamado Pangeia. Essa descoberta fascinante ajuda os cientistas a entender melhor a história evolutiva dos animais na Terra. A cachoeira de sangue da geleira de Taylor pode ser assustadora à primeira vista, mas felizmente sua origem é completamente natural. A água vermelha que parece sangue é causada pelo alto teor de óxido de ferro presente na água,
que é proveniente de um lago coberto de gelo localizado a alguns quilômetros de distância. A salinidade da água desse lago é 4 vezes maior do que a do mar, o que faz com que tanto o lago quanto a cachoeira congelada pareçam sangue. Essa é uma curiosidade interessante da Antártida, já que a cascata de sangue é um fenômeno único e raro de se ver. Os vales secos de McMurdo são realmente um mistério fascinante na Antártida. Com ventos ferozes que sopram até 322 km por hora, essas terras estéreis estão secas há mais de 2 milhões de anos. É quase como se fosse um lugar alienígena na Terra. Acredita-se que as condições extremas nos vales secos são semelhantes às de Marte, e até mesmo a NASA aproveitou essa semelhança para testar suas explorações com o programa Viking. É incrível pensar que mesmo em nosso próprio planeta, existem lugares tão desafiadores para a vida. Essas regiões extremas são um lembrete da diversidade e vastidão de nosso mundo. A descoberta de 2 caixas de uísque escocês que estavam escondidas no gelo da Antártida por mais de 100 anos é um verdadeiro tesouro para os amantes de uísque e entusiastas da história. Os arqueólogos responsáveis pela descoberta tiveram que esperar vários anos para extrair as caixas com cuidado, temendo danificar seu conteúdo valioso. Após o longo processo de descongelamento, 10 garrafas do precioso uísque sobreviveram ao confinamento centenário no gelo. É incrível pensar que essa bebida viajou através do tempo e do espaço para finalmente ser descoberta e desfrutada. Em uma expedição de arqueologia nas profundezas do mar, os pesquisadores americanos fizeram uma descoberta verdadeiramente arrepiante. A uma profundidade de 335 metros, encontraram uma criatura que não se parece com nada que já tenham visto antes. Com seu corpo coberto por ossos salientes e mandíbula retrátil, essa criatura tem um comprimento de cerca de 20 centímetros, deixando muitos cientistas intrigados com sua origem e classificação. Será que estamos prestes a descobrir uma nova espécie assustadora habitando as profundezas do mar? A resposta continua sendo um mistério. Os lagos subterrâneos da Antártida são uma maravilha da natureza, ainda pouco explorada pelos cientistas. Apesar do clima extremamente frio e do gelo que cobre grande parte do continente, a pressão exercida pela camada de gelo permite que a água permaneça líquida e até mesmo ativa em alguns casos. Um exemplo disso foi a descoberta de um lago subterrâneo pelos pesquisadores americanos em 2013, após perfurar 701 metros do glaciar Ross. A água extraída revelou a presença de bactérias resistentes ao frio, que habitam em um ambiente completamente diferente de tudo o que conhecemos na superfície. Essas descobertas são um lembrete da riqueza e complexidade do nosso planeta, e da necessidade de continuarmos a explorar e desvendar seus mistérios. A história do navio Endurance é envolta em mistério e fascinação. Apesar de ter sido concebida como uma expedição ousada e ambiciosa, a viagem acabou sendo marcada por infortúnios e tragédias. O fato de o navio ter sido esmagado pelo gelo e permanecer congelado na Antártida até hoje é uma lembrança sombria da imprevisibilidade e do perigo que o continente gelado pode representar. No entanto, a história também é um testemunho da perseverança humana em face de adversidades extremas. A coragem e a determinação da equipe liderada por Sir Ernest Shackleton, que conseguiu sobreviver à deriva no gelo e realizar uma jornada épica em busca de ajuda, são um exemplo inspirador de resiliência e liderança. Qual descoberta você achou mais intrigante? Você gostaria de visitar a Antártida para ver essa terra com seus próprios olhos? Conte nos comentários abaixo. Lembre-se de nos dar um like se gostou deste vídeo.